Família, eu tô precisando de um conselho. Abrir meu coração para vocês. E nada melhor que ser aconselhado pela família vascaína. Eu tô errado? Eu sou uma pessoa ruim? Olhar para essa notícia aqui e falar assim, interessante, hein? Ó, o Internacional tá com 24 pontos, o Vasco tem 19, mas ganhando do Sport chega a 22 e tá acontecendo aí essa novela mexicana, Usurpadora. Ligado, Usurpadora, da antiga, né, pai? É isso, quem acompanhou aí a novela da SBT. Usurpadora. Olha só, família, me ajuda aqui nesse sentido. Caso envolvendo amante, racha vestiário do Inter, jogadores chegaram às vias de fato. Não é GE, não é ESPN, é Léo Dias. Ai, meu Deus do céu, que mundo louco é esse, família? Os caras foram arrumar a mesma amante e tamparam na porrada dentro do vestiário. Que é isso? Ai, Wesley e Bernabé. Ai, meu Deus do céu, família. Ah, não dá pra negar que em relação à bola, né, o clima pesado, a galera ali tampando na porrada, ué, fazer o quê? Estão brigando ali com a gente nesse momento. Como eu disse, Inter tem 24, Vasco 19, ué, vou fazer o quê? Mas o papo é sério, né, família? Envolve família, né? Provavelmente, perdão, filhos e tudo mais. Mas esse mundo é muito louco, cara. É uma novela mexicana, família. Pelo amor de Deus. Ai. Mas é isso. Tem muita resenha nessa... Eu tô até me perdendo aqui. Eu tô até perdendo o pensamento, cara. O que esses caras estão aprontando, mano? Cara, estão tampando na porrada por causa da amante. É isso. É loucura, eu sei. Ai. Mas é isso. Vamos seguir a nossa resenha. Tem muita coisa pra gente trocar aqui uma ideia, falar sobre mercado da bola, né? O Vasco que tá tentando a contratação de um zagueiro uruguaio. Ontem surgiu um rumor de mercado, né? Sobre o Diego Carlos, zagueiro brasileiro, que inclusive jogou com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz lá no Aston Villa, né? Ele foi oferecido ao Vasco, mas a gente tem aqui mais algumas informações sobre esse jogador. Tem também 2 jogadores da base aí, né? Para a base, melhor dizendo, que o Vasco tá também contratando, tá reforçando a base, com certeza aí futuramente para utilizar no profissional e vender, né, família? Eu acho que o Admar, ó, trabalha, o português Admar. Natan, fim de papo, acabou a novela. Mais um ponto aqui sobre Carlos Cuesta e muito mais, família. Vamos focar também nesse vídeo no jogo de domingo contra o Sport. E aí eu queria trazer aqui um torcedor do Sport, né, que com certeza acompanhou, o jogo contra o Botafogo, e ele estava exaltando, né, e também falando, claro, da importância dessa partida, mas falando sobre Barros e Jair. Gostei. Vou compartilhar aqui com vocês. E uma outra resenha para a gente focar no jogo também. E no trabalho do Diniz, eu acho que uma comparação de um time que mudou a filosofia, né, que chegou um novo treinador e buscou mais esse equilíbrio, é o Cruzeiro. Eu não sei se vocês sabiam disso, eu achei assim interessante, né? Porque a gente reclama muito do Fernando Diniz, ele não mexe no time, aí tem gente que fala mais o banco é horroroso. O Cruzeiro, lá com o Leonardo Jardim, é o time que menos mexe. Eu não sabia no Campeonato Brasileiro. Ele não, dificilmente ele completa ali as 5, mexe pouco no time. Pra você ver, eu não sabia disso, família. Então acho que assim, é um exemplo em relação a esse equilíbrio que a gente pede aqui pro Fernando Diniz, porque o Diniz estava lá. E aí chega esse treinador, faz algumas mudanças, e eu quero trazer aqui o jornalista Renato Rodrigues falando sobre isso, e aí eu vou trazer aqui pro nosso contexto. Resenha tá boa, né? Nessa sexta-feira, é isso mesmo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a GoCase. Vai dar aqui, ó, quem diria que o Thiagão ia ter um cupom, hein? Obrigado, família. É por vocês isso aqui, caramba, tem um cupom Família Vasco, que loucura! Então, família, entra lá no site da GoCase, tem todos os produtos lá oficiais do Vasco em relação à capinha de celular, né, garrafa para academia, bolsa térmica, tem de tudo lá na GoCase. Você pode utilizar o nosso cupom em todo o site da GoCase, você vai ganhar um desconto lá esperto, beleza? Comprando, você vai estar ajudando demais aqui também o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha, né? A galera tá chegando aqui agora, vai pensar, que parada é essa? É canal de fofoca, o Thiago, ou é canal de Vasco? Pô, iniciei o vídeo com o Léo Dias. Pô, nunca pensei, mano, que ia iniciar um vídeo assim, velho. Que loucura, mano. Esses caras são muito doidos, família. Ai. Mas vamos lá, ó. Tá na tela pra vocês. O Vasco tem negociação avançada para contratar o meio-campista venezuelano Santos
Torrealba, eu acho que é isso, de 18 anos, do Zamora. O jogador chegaria a princípio para a base, apesar de já ter feito 23 partidas como profissional. E o outro jogador, família, inclusive já tá chegando, né? Tá viajando aí, de repente já até chegou, não sei. Tá aqui, ó, Brian Grancer, de 18 anos, embarcou para o Brasil para assinar com o Vasco por empréstimo. Informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos, perdão, Atenção Vascaínos, e confirmou que o jogador chega para a base, família, inicialmente, né? Assim, são movimentos que em um primeiro momento a gente, pra que isso, não sei o quê, eu já até vi algumas páginas criticando, não sei o quê, não é pra profissional não, hein, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um movimento que futuramente a gente pode estar aqui, ó, né? É isso, hein, Admar? Rapaz, Admar, é isso, poxa. Então, eu acho interessante. Isso aconteceu, né, com o Galaça, né? O Vasco também pegou ele do Olímpia, acabou que não conseguiu render no profissional, mas né, o Vasco botou um papel colorido aí no bolso, que ele foi, né, vendido agora para o River Plate, depois, antes para o Tajeres, né? Então acho legal, acho, né, uma movimentação interessante e assim, mostra que o Vasco está atento, né, a essas possibilidades. Eu gosto, família, eu gosto. Seguindo aqui a nossa resenha, eu queria comentar com vocês, essa possibilidade aqui é uma informação da galera lá da UOL, porque foi um jogador que o Vasco cogitou, né, recentemente, o Pedro Rocha, que está atuando lá no Remo, né? O São Paulo está tentando a contratação desse jogador, porque o São Paulo está perdendo vários jogadores lá, né? Por lesão, o André Silva, o Lucas eu acho que vai ter que operar, o Oscar tá voltando agora, tá uma situação difícil lá no São Paulo, e o São Paulo não tem recurso, né, para contratar. E por que eu tô falando isso aqui? É justamente em relação à gestão, né? Que muita gente fala, mas a gestão é horrorosa. Família, eu sei que o momento é terrível. Eu sei que o momento é terrível. Mas essa gestão do Vasco, ela tá dentro de uma realidade do futebol brasileiro, que é difícil. E é difícil para todo mundo. É porque um tempo atrás, nem dentro dessa realidade o Vasco se encontrava. Porque era merda atrás de merda. O Vasco conseguiu, com o senhor Jorge Salgado, permanecer numa Série B, gente. Ele conseguiu permanecer numa Série B. Contratou Jabá, Morato, né, o William, zagueiro lá, pelo amor de Deus, conseguiu. E detalhe, ele nem figurou no G4. O Vasco foi o quê? Na 12ª colocação. Então o Vasco hoje está dentro, sim, de uma realidade do futebol brasileiro. Então aqui estou comprovando para vocês. O São Paulo tentou um atacante do Japão, não conseguiu. Tentou o Gustavo lá, se ela também não conseguiu, vai mirar um jogador da Série B. Então eu tô falando isso por quê? E eu me coloco, tá? Nesse lugar. E se o Vasco vai contratar aqui o Pedro Rocha, eu estaria reclamando. Eu estaria falando. Pelo amor de Deus, cara, a gente precisa de jogadores para chegar, para somar. Eu estaria aqui reclamando. Mas tá aí, o São Paulo pode tentar a contratação do Pedro Rocha. E aí eu vou por outro... E aí eu vou para outro lado, família, que é a gestão, a gente tem que cobrar, eles cometeram erros sim, mas eu entendo o seguinte, aqui, responsabilidade de vocês, tá? Essa situação que o Vasco está passando, não deveria estar passando, na minha modesta opinião. Eu citei aqui o time do Bahia ontem com vocês e cito também o São Paulo. Se você ver peça por peça, você vai ver que não é tudo isso. O São Paulo tá todo desfalcado e mesmo assim teve uma sequência de vitórias, conseguiu passar na Libertadores. Sim, a gente tem que responsabilizar, tem que qualificar o elenco, tem que trazer mais opções pro Fernando Diniz, concordo com todo mundo. Agora, temos que responsabilizar essa galera aqui. Salário em dia, e o Vasco não tem time pra figurar ali. Não tem. Eu não estou falando, repito isso aqui, eu não estou falando que o Vasco tem que estar lá em cima, até porque não tem planejamento pra isso. E aí faz parte da gestão. Investimento, conseguir recurso, né, manter o time em relação a salário em dia e tudo mais, esse time forte pra competir lá em cima. Então o Vasco não tem esse planejamento. E aí é culpa da gestão. Agora, o que foi montado até aqui, o time que tem, não pode estar nessa situação. Não pode. Porque o São Paulo tá lá em cima. O Bahia, com todo o respeito, não tem esse time todo de diferença do Vasco. O ponto que eu acho do Bahia, comentei isso aqui com vocês, é mais equilibrado, é um time mais físico, é mais intenso que o Vasco. O Vasco é mal montado nesse sentido. E a gente espera que com as chegadas aí do Andrés Gomes, do Matheus França, do Robert Renan, eles possam trazer essa dinâmica, essa juventude. Tem que chegar com tesão, né, gente? Mas, família, entende meu ponto aqui? Essa galera aí, os jogadores do Vasco, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, né? Vamos começar agora contra o Sport pra aliviar o coração de todo mundo, pra ninguém ficar me xingando aqui também, o que vocês acham? Né? Toda a família briga. Então a família vascaína vem aqui me xingar, me cobrar, né? Essa testa infinita aí, Thiago, fica defendendo esse time ruim, Thiago, entendeu? Vamos lá, gente, tem que começar contra o Sport. É isso, vamos seguir aqui a nossa resenha. Tá aí, ó. Carlos Cuesta já assinou o contrato com o Vasco e sua chegada ao Rio de Janeiro está prevista para a próxima segunda-feira. O Vasco ainda tenta agilizar detalhes para que ele possa antecipar essa chegada
ser possível, família. Poxa, eu tava acompanhando aqui um jornalista colombiano falando sobre o Carlos Cuesta. Vou tentar trazer no último vídeo do dia, família vascaína. O Carlos Berbert, eu acho que Carlos Berbert, né? Entrou em contato com ele para entender um pouco mais sobre o Carlos Cuesta. Ele estava elogiando bastante. Nathan Silva, tá aí, família. Não vem mais, né? O Vasco, de maneira oficial, desistiu da contratação de Nathan Silva. Eu esqueci de colocar aqui, mas me parece que eu tava... eu tava vendo o César Luiz Melo, o nome me fugiu aqui, e ele estava lá comentando na notícia dele que o Vasco não conseguiu entregar as garantias que o Pumas estava pedindo. Essa é uma informação dele. E por esse motivo aí o Vasco recuou na negociação. Já comentei aqui com vocês, né? Tecnicamente falando, o que eu lembro do Nathan Silva não é uma negociação que eu vou ficar, pô, que isso, meu mundo cair, não. Usurpador. Não vou ficar chateado, porque o Nathan Silva não é aquele zagueiro que me passa, assim, né, confiança. Claro, né, de repente lá no futebol mexicano, eu comentei isso aqui com vocês, é um cara que é capitão, titular absoluto, de repente chega aqui e realmente, né, poderia calar a minha boca. Mas num primeiro momento, como eu não acompanho o futebol mexicano, eu penso dessa forma, família. Vamos lá, falar um pouco aqui do Diego Carlos, tá aí, ó. Sobre o Diego Carlos, o jogador foi oferecido ao Vasco por intermédio de seu staff, que contactou o diretor Admar Lopes. Admar, por sua vez, trouxe a situação para a diretoria do Vasco. Na negociação, os representantes de Diego acenaram com a possibilidade de que o Vasco arcasse com 50% do salário do defensor, cujo valor total é de 2.400. Que isso, família? Rapaz. Fernando Diniz vê o jogador com bons olhos e já teria ligado para ele. Diego, por sua vez, vê com bons olhos um retorno ao Brasil. O Vasco terá até o fim dessa semana para definir se avança ou não nas negociações. Mas agora há pouco, família, e aí eu não sei se o jogador vai bater o pé, quer acertar com o Vasco, acho difícil, né? Porque, né, por exemplo aqui, o staff do jogador deve ter, né, falado com o Fenerbahçe, ó, vou tentar arrumar um clube no Brasil que vai arcar com 50% do salário, vocês, né, vão botar na mesa o restante do papel. E aí os caras, opa... Aí acham um como da vida lá no futebol, né, italiano que paga tudo. De repente é isso, né? Não sei, mas tá aqui, né? Segundo o Fabrizio Romano, Diego Carlos não vai para o Lille, Sevilha ou Vasco da Gama. O zagueiro está sendo emprestado ao Como da Itália. Foi o que eu disse, né? Achou um clube que de repente vai arcar com 100% do salário do jogador, família. E aí, né, fazer o quê? Acho que é um jogador bem, estando bem fisicamente, eu acho que ele somaria sim, né? Porque o Diego Carlos tem experiência, rodado, já jogou na França, se eu não me engano, acho que no Nantes, né? Na Premier League, lá no Aston Villa, e jogou bastante. Sevilha foi campeão pelo Sevilha, acho que seria tá com uma idade boa, é só observar essa questão física. Seria, assim, uma excelente contratação, na minha opinião, mas, né, não vai dar, família, não vai pra frente. E aí uma informação de agora a pouco é sobre o zagueiro uruguaio, é isso mesmo, tá aí, ó. O Vasco avançou forte pelo zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos. Proposta de empréstimo com compra obrigatória de 70% dos direitos. O defensor sequer treinou hoje e já aguarda a decisão, né, do conselho, né, que administra aqui o Colo-Colo. Valor, detalhes da proposta. Tá aqui, ó. O clube ofereceu um empréstimo com custo de $300 mil, cerca de 1.600.000 na cotação atual, além de uma cláusula de compra obrigatória de 80% dos direitos do zagueiro por $1,5 milhão, aproximadamente 8.100.000, família. Tá aí. É interessante, né, a gente falar aqui do Saldívia, porque recentemente o Vasco vendeu o Luiz Gustavo e de repente pode ficar assim meio incoerente, né? Como é que pode? Vende um potencial aí, um zagueiro bom desse para contratar um zagueiro que, pô, joga no futebol chileno, a gente nem sabe ali, né? O futebol chileno tá em queda, né? Se você observar aí nas competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores, ninguém tá fazendo graça nenhuma. Eu lembro que a gente reagiu aqui a um conteúdo de um lateral barra, sei lá, meia também lá, que foi cogitado no Vasco. E aí o FBTV Futebol Sem Clichê até comenta, né? A gente é bom jogador, tem potencial, mas não sabe como é que ele vai se comportar aqui no futebol brasileiro, que é um nível competitivo muito acima, né, do futebol chileno. Mas eu entendo, né, família, a movimentação, porque o Luiz Gustavo foi vendido por um bom valor, né? Foi um valor, eu tava vendo a galera comentar, que foi até a mesma coisa, claro que tem a questão da idade, mas foi o mesmo valor, um pouco abaixo, um pouco acima, do Nino, né? Da venda do Nino, campeão da Libertadores, lá pro Zenit.
Então foi uma boa venda porque a amostra do Luiz Gustavo no profissional ela não é tão grande assim. Mostrou recurso, mostrou potencial e aí você conseguiu vender aí para o Bahia. Com certeza esse dinheiro vai te ajudar a operar esse ano e fazer alguns investimentos. E aqui é uma aposta. Você aposta num jogador que é jovem, né, 23 anos, de repente rende e aí você consegue, né, faturar futuramente, né, a família vascaína. Eu não conheço o Saldívia, depois vou aqui, né, ver alguns vídeos. Eu lembro até de assistir lá o Sem Clubismo FC, também fez uma análise lá sobre ele, mas aí no DVD, gente, até eu tenho vaga no Vasco, sinceramente, né, só editar direitinho que, né, eu vou jogar eu e Carlos Cuesta, né, de zagueiro ali, né, fazer o quê? Não dá. Vamos acompanhar aí, ver se de fato o Vasco vai conseguir a contratação desse jogador. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, quero reagir com vocês aqui ao Renato Rodrigues e também o torcedor do Sport falando do Barros e também do Jair. Olha só. Christian e Wanderson não são jogadores de receber em espaço curto e tricotarem a jogada. São jogadores de transição. Tanto o Christian como o Wanderson. Inclusive, cara, o Christian é um cara que eu quero até fazer um vídeo maior no meu canal, falando sobre... É o novo Ramiro ali pelo lado direito. Assim, eu acho que é até diferente. O Ramiro é mais construtor, né? Mais de jogo curto. Cara, mais o Christian, motorzinho. ele é o pêndulo da equipe, mano. Porque, assim, a grande chave dessa mudança de rota do Cruzeiro na chegada do Jardim foi usar o Christian de ponta volante, né? Sim. Eu compararia mais ele com o Matuidi, assim. Porque ele é um volante... Sim. O Elano do Grêmio 2010. Cara, o tanto de faixa de campo que ele ocupa, cara, ele tá em todas. Ele faz o trabalho... E ele é um cara que ele faz o trabalho de voltar muito forte e que pisa na área ainda pra finalizar. Sabe? É um cara que até com bola ele cresceu, ele resolve rápido as jogadas e tal. Cara, a gente tá falando de um time que tem contratações badaladas, que tem um Gabigol no banco de reserva, que tem um treinador que, pra mim, se o Cruzeiro quiser ser forte nos próximos anos, ele conseguir manter esse treinador por muito tempo, ele vai ter muito sucesso. Mas, cara, o Christian, mano, ele é o ponto de equilíbrio, ele é o cara que encaixou. O Jardim ainda escolhe jogos pra jogar, às vezes, com outro jogador ali, às vezes ele puxa até o Matheus Pereira pro lado, pra ter o Eduardo ali como meio, encostando no Caio Jorge. Mas, assim, é incrível como um jogador, como uma ideia que teve o treinador, conseguiu dar um equilíbrio para essa equipe que é loucura. Da questão do Vasco, que tem um time com qualidade que está se recuperando na mão do Diniz, eu acho que não cai. Agora, se o Sport ganhar esse jogo, é um jogo de 6 pontos, porque o Vasco está na briga, é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 19 pontos. Mas o Vasco é um time grande, time gigante, time que tem que ser respeitado. Aliás, eu tenho muito apreço pelo Vasco, eu não gosto do Flamengo, todo mundo sabe isso, eu detesto o Flamengo. Para mim, o Flamengo se acabava, né? Para mim, seria a felicidade maior do mundo ver o Flamengo se acabar, mas enfim. O Sport tem esse jogador aí, está numa situação difícil. Se o Sport ganhar, já diminui para 6 pontos, né? Um jogo de 6 pontos. Já diminuiu literalmente para 6 pontos para o Vasco. Tem os outros times que estão na situação, uma Fortaleza, Juventude, Vitória. Então são concorrentes diretos. Eu não acredito que o Sport escape, tá, gente? Eu não acredito. Mas eu torço, porque eu sou torcedor. Mas antes de tudo, sou analista, sou comentarista, né? Diferente de muitos youtubers que tem pirueiro e muito mais. Eu uso o futebol com a lógica, né? Então é complicada a situação do Sport, mas que bom que o Atencio vai ficar. A outra notícia... Eu quero falar desse camarada aqui, cara. Olha, tem chamado a minha atenção, aliás, só a minha, não tem quem acompanha o bom futebol, o rapaz de 21 anos, né, da base, mas esse cara desarma, velho, desarma pra caramba. É um jogador que tá encaixando com o Jair, recebendo muitos elogios da crônica da torcida, tem apenas 21 anos, tava se destacando no América, e o Vasco trouxe, que é das categorias de base do Vasco. É um jogador forte, de uma marcação aguda mesmo, e tá fazendo uma dupla com um velho conhecido nosso, que é o Jair, cara. Jair joga muita bola, o problema do Jair sempre foi lesões, mas o Jair, quando despontou aqui, veio do Juventude, por isso que eu tenho aquele negócio, jogador de Série C, jogador... Acaba com isso, cara, se o cara é bom, ele joga em qualquer divisão, então a gente tem que ver um jogador jogando na Série A. Jair se despontou, né, aqui no Sport, depois saiu rodando por alguns times aí do Brasil, afora, mas acaba se lesionando muito, tá aí no Vasco. Agora, o Cauã Barros, é o Cauã, né? Cauã Barros, vamos chamar do Barros, esse cara marca muito, velho. É um volante forte, pegador, e é o setor que está organizando o Vasco aí no meio de campo. Ele fazendo essa dupla com o Jair. Então, o time do Sport tem que se preocupar muito, cara, muito, porque a marcação do Sport só depende do Rivera. Zé Lucas é um sujeito inexistente, como diz meu amigo Magno, eu digo que é sujeito oculto. Mas o sujeito oculto tá lá, né? Porque eu disse, mas Magno disse que ele é inexistente. O Zé Lucas, um jogador aí, que a turma subestima demais, eu não vejo essas coisas todas no Zé Lucas, é um jovem, tem futuro, mas esse daí joga muita bola, cara. Esse daí é forte, é marcador, você sabe que ele faz, por exemplo. Zé Lucas nem marca, nem ataca pra mim. Esse menino aí tem 21 anos, cara. Marca pra caramba, entendeu? Muito forte, um jogador de uma estatura boa, forte, e tá fazendo a dupla com o Jair, reforçando o meio de campo do Vasco da Gama, cara. Então a marcação do Sport tem que ser dobrada em um jogador que tem um bom passe, um bom lançamento, cara. Sabe fatiar, então tem que tomar cuidado com esse tipo de jogador, principalmente no meio de campo. O meio de campo do Vasco foi muito reforçado nessa marcação e tomar conta daquele cara, né? Porque o Jair tá deixando ele na cara do gol direto, que é o Veguete, cara. Ou Verrete, não sei como a turma chama ele. Jogador de qualidade, e sempre faz gol. E um dos problemas, já tô cantando a pedra de agora. Bola aérea na área do Sport é um pandemônio. E com esse cara a gente sabe que ele sempre faz gol de cabeça.
Então, inclusive fez no Sport, né? Logo no início lá do primeiro turno. Né? Primeiro turno, entre aspas. Então o Sport tem que tomar cuidado com esses jogadores, com o Verguete e com o Jair e esse rapaz aí. Tá aí. Família, antes da gente falar desse ponto de vista sobre o Cruzeiro, do Renato Rodrigues, equilíbrio, e aí pegar o gancho do torcedor do Sport falando do Barros, que deu esse equilíbrio para o Vasco, né, gostaria só de comentar aqui com vocês, o Rafael Claus, né, vai ser o árbitro dessa partida, e é uma coincidência, né, porque a última partida lá na Ilha do Retiro, Sport contra Vasco, ele empatou, né, ele marcou o pênalti em cima do Alex Teixeira, claro, com auxílio do VAR, e o Raniel, né, chamou a responsa e marcou o gol de empate, um gol muito importante naquela ocasião. Tava até assim, poxa, porque o Nenê não bateu, mas o Nenê já tinha saído, né? E tá aí, só o placar que não pode se repetir, né? Pelo amor de Deus, empatar com o Sport vai ser um péssimo resultado, né, para o nosso Vascão. Família, sobre essa questão de equilíbrio, vale a gente pontuar aqui essa informação sobre o PH, né? Tá aí, ó. Vasco trabalha para ter Paulo Henrique à disposição no jogo de volta contra o Botafogo. O lateral apresentou nas últimas semanas um edema na coxa e vinha sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Por conta disso, foi poupado e ficou fora das derrotas para Juventude e Corinthians no Brasileirão. Contra o Botafogo, por se tratar de um jogo importante, o departamento médico e a comissão técnica decidiram assumir um risco aceitável de escalar o lateral direito. A expectativa é de que PH fique de fora contra o Sport e use a pausa da data FIFA para se recuperar e está disponível no jogo de volta contra o Botafogo no dia 11 de setembro. Se o Vasco tem assim a ideia de classificar, esse cara tem que jogar, né? Esse cara tem que jogar. E eu falei tudo isso, né, pra gente chegar nessa situação aí do equilíbrio, né, que o Renato Rodrigues comentou lá na TNT Esportes falando do Cruzeiro. E é uma situação assim bem interessante da gente avaliar, porque quem estava lá era o Fernando Diniz. E assim, a gente pode dizer que o Cruzeiro fez um dos piores campeonatos da sua história. Mineiro, ficou na 7ª colocação. E aí, é o ponto, família. Olha o ponto. Você acha que o Diniz faria essa modificação tática? Essa ideia de colocar mais um jogador em campo que possa entregar sem bola? Porque a ideia é essa. A ideia é buscar o equilíbrio. Com certeza, se o Diniz estivesse lá, ele não faria isso. Até porque o Leonardo Jardim, ele tem outros jogadores lá, né? Pra jogar na beirada. Pode ser o Gabriel, né? Dividir ali com o Caio Jorge, o Marquinhos, né? Que foi revelado pelo São Paulo, passou aqui pelo Fluminense. Mas ele não bota. Ele bota um jogador que tem uma boa técnica e consegue ajudar sem bola, pra buscar esse equilíbrio defensivo. Coisa que o Diniz não consegue enxergar. O Diniz, em diversos momentos de uma partida, ele olha, para a parte técnica, o que aquele jogador, falei certo? O que aquele jogador, ele pode agregar tecnicamente e esquece que existe um jogo sem bola. Quando ele olha para o jogo contra o Corinthians, Vasco perdendo, Tietchan machuca e bota um atacante e recua o Nuno, ele só pensa na parte técnica. Beleza, eu não vou falar que ele tá falando nenhuma merda. Você vai ter um ponta, que pode jogar de armador, de segundo volante, a bola vai sair melhor, o Vasco vai ter mais qualidade de passe, lançamento, sabe conduzir a bola próxima do pé, tudo isso. Eu entendo. Agora, sem bola. Cadê esse time sem bola? Você vai ficar com o Jair e com o Nuno de volantes ali, você tem certeza disso? E aí aconteceu. Aconteceu aquela tragédia. O Corinthians passou por cima da gente. Então, a peça Barros deu muito equilíbrio para o Vasco. Agora, vale a gente aqui exaltar a atuação do Barros. Porque não é somente você colocar ali a ideia, ela tem que, o jogador tem que, performar dentro de campo para aquela ideia ser validada. E foi o que o Barros fez. Até porque o Vasco, em vários momentos da temporada, já jogou com aquela peça ali, que é o Hugo Moura, com o Tietchan, um jogador de pegada e um segundo volante. E o Vasco não caminhou, o Vasco teve falhas, o meio-campo exposto, mas esse jogador foi muito bem na partida. Ganhando várias bolas no alto, muita leitura de jogo. Eu achei assim que ele fez um feijão com arroz muito bem feito, sabe? Aquele feijão com arroz que você não precisa da carne, de um acompanhamento, foi o que o Barros fez. Ele deu uma fatiada bonita lá pro Nuno Moreira, mas ele fez o simples. Cara, eu não vou aqui fazer nada mirabolante, não vou lançar, não vou arrancar, vou fazer o simples, vou proteger a defesa. Irmão, foi o segundo melhor em campo, na minha opinião, só perdendo pro Jair. Então a gente pede aqui pro Diniz ter esse olhar. O futebol brasileiro pede isso. De repente, se essa ideia do Fernando Diniz lá na Europa, poderia funcionar, que aí você tem os melhores jogadores, você tem essa ideia dependendo do time de posse de bola, de marretar o adversário tendo a bola, como é que fala o termo?
perde, pressiona, né? Isso poderia funcionar dependendo do time, do investimento. No Vasco, não. Você tem que ter a sua ideia, que eu gosto muito. O Diniz é diferenciado, sim. Você vê as movimentações do Vasco quando a coisa encaixa. Cara, são movimentações interessantes. Eu gosto muito de ver o PH. Isso é diferente, ninguém faz isso. Eu gosto muito de ver o PH. O Diniz aproveita a força física que ele tem, coisa que não dá pra fazer com o Pumita, por exemplo. Senão ele morre. E aí já é uma tragédia defensiva. Imagina o Pumita fazendo, né, lá, aparecendo como opção do lado esquerdo. Não dá pra fazer isso. Mas ele aproveita essa força física do PH, não somente pra fazer corredor, pra fazer o meio, aparecer como opção no meio, aparecer lá do lado esquerdo. Isso é muito interessante. Esse tipo de movimentação você não vê qualquer treinador fazendo. O Diniz faz. O Diniz faz. Agora, ele não tem essa ideia do equilíbrio do time. Isso é uma realidade. Ele tem que buscar esse equilíbrio. Então, quando a gente fala aqui, né, família, de barrar determinado jogador, de fazer uma mudança, um teste, é nesse sentido. Deu certo no Cruzeiro. Deu certo. Saiu da ideia dele de valorizar a parte técnica com o Dudu, com o Gabriel, com o Matheus Pereira. Não deu certo. Sem bola, era um time exposto. Ele fez isso no Fluminense e não mudou esse conceito. Tanto que depois que o Mano chega, o Cano fica no banco pro Cauã Elias. Então eu não tô pedindo aqui para barrar um ou outro. É ter esse olhar. É ter esse olhar. Por exemplo, já falei isso aqui e repito. O Andrés Gomes, bem, cara adaptado, confiante para jogar, ele tem que jogar no Vasco. Ele tem que ser o ponta lá pelo lado direito. Você barra o Ryan? Hoje você barra o Ryan? Não tem como se barrar o Ryan. Tem que sair o Verratti. O Ryan tem que jogar de 9. Hoje o Ryan é mais importante que o Verratti. A Verratti dependência acabou. Hoje o Ryan não pode ficar fora do Vasco. Então você bota lá o ponta de origem, de ofício, para ajudar nesse corredor, que o Ryan não ajuda. O Ryan tem muita dificuldade e a gente está vendo os laterais, né, se aproveitarem dessa dificuldade que o Ryan tem. Então você vai botar um jogador que vai conseguir essa recomposição. Em alguns momentos pode não recompor, faz parte, né, pelo cansaço, ir e vir, né? Mas vai conseguir fazer mais essa função que o Ryan. Isso é fato, é fato. E aí você ganha um jogador de mais mobilidade, que também vai te auxiliar na recomposição pelo centro do campo, vai ser uma opção de passe em profundidade. Ele sabe trabalhar essa bola curta para de repente achar um Felipe Coutinho e chapar pro gol, sabe? Pelo lado esquerdo aqui você de repente, o Diniz tem um olhar do Matheus França disputar aqui com o Nuno Moreira, ou de repente com o Coutinho também você ganhar um jogador de mais dinâmica ali. Então você ganha opções, mas ter esse olhar para a parte física, de intensidade, encaixar as peças, privilegiando a ideia de jogo dele sempre, claro, mas sem a bola, buscar esse equilíbrio. O time conseguir recompor rápido, o time, né, preencher os espaços, assim como fez, né, contra o Botafogo. É a ideia que eu tenho, família. Eu vejo o Vasco hoje, o Diniz trabalhando essa ideia do equilíbrio. Eu acho que o Vasco, não, na verdade não acho, eu tenho certeza que o Vasco não cai. Eu tenho certeza, porque o Vasco não tem time para cair. Mas se ele continuar com a ideia de olhar primeiro para a parte técnica, o que o jogador pode contribuir com a bola e esquecer do jogo sem bola, vai dar merda. Vai dar merda, na minha modesta opinião. E acho que o Cruzeiro, esse exemplo aí, né, que o Renato Rodrigues deu, é importante, além da atuação do Barros. Como um jogador que foi muito bem, repito, exaltar a atuação do Barros, mas como um jogador mais físico, mais forte, mais intenso ali, né, nos ajudou a ter esse equilíbrio. Espero que o Diniz, né, possa ter esse olhar aí pro decorrer da temporada, família. Fui, daqui a pouco eu tô de volta.